Glória a Deus, aleluias. Eu gostaria de cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Aproveitar que os irmãos estão de pé, gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo de número 19, e o versículo de número 10. Livro de Lucas, capítulo de número 19, e o versículo de número 10. Uma palavra que o Senhor tem assentado ao meu coração, e eu gostaria de fazer menção nesta oportunidade. Gostaria de agradecer a Deus também, primeiramente, pela oportunidade que Ele me concede pela primeira vez poder estar num culto da tarde da bênção e também de estar ministrando a palavra de Deus. Aproveitar que estamos de férias e Deus nos dá essa oportunidade. Quando o Joab me fez o convite, aceitei com alegria no meu coração. Que Deus possa abençoar a vida das irmãs que estão responsáveis nessa tarde. Que Deus possa abençoar a toda a equipe da tarde da bênção, em nome de Jesus. Livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, quem achou, diga amém. A Bíblia vai dizer assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tome seu assento nessa oportunidade, nessa tarde, em que Deus nos concede estar aqui em mais uma tarde da bênção. Já podemos sentir a presença de Deus aqui neste lugar. Deus já está falando conosco desde o início deste culto. Eu tenho certeza que nesta tarde Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração aqui neste lugar. Quando o irmão Joab me fez este convite para estar ministrando, eu procurei uma palavra para trazer nessa tarde da bênção, e o Senhor prontamente colocou ao meu coração esta palavra. Quando eu recebi o convite, na verdade foi quarta-feira passada, e o culto da tarde da bênção seria quinta-feira passada, mas por causa de alguns imprevistos, nós estamos aqui nesta quinta-feira para trazer a palavra de Deus. E Deus começou a falar ao meu coração através desta passagem. Esta passagem é muito conhecida, encontrada-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, onde nós sabemos muito bem que este Evangelho escrito por Lucas, o doutor, ele vai escrever este evangelho quando estava aproximadamente em Cesareia, durante a prisão de Paulo. E ele, quando escreve este evangelho, ele vai pegar informações de pessoas que viveram aproximadamente no mesmo tempo que Jesus. E ele vai começar a escrever este evangelho, vai começar a falar sobre esse Jesus, vai começar a falar sobre o ministério de Jesus. Vai ser o evangelho que vai nos relatar sobre o nascimento de João Batista. Vai falar sobre alguns milagres, prodígios, maravilhas de Jesus. E vai chegar até este capítulo de número 19 e versículo 10, ao qual nós fizemos menção. E por que eu li somente esse versículo? Porque esse versículo me chamou muito a atenção. Quando ele fala nesse versículo de número 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós sabemos muito bem que quando Lucas está falando aqui, relatando, dizendo porque o Filho do Homem, nós sabemos que este Filho do Homem é Jesus Cristo de Nazaré. E ele veio com uma missão, e a sua missão é buscar e salvar o que se havia perdido. E a pergunta que brotou em meu coração, que Deus colocou em meu coração, foi o que se perdeu? Quem se perdeu? E como se perdeu? Nós sabemos muito bem que quando nós voltamos ao princípio de tudo, lá no livro de Gênesis,
lá no princípio de todas as coisas, onde o escritor Moisés vai nos relatar, lá no seu capítulo de número 1, nos dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Lá no princípio de todas as coisas, onde Moisés, revelado, Deus vai dar a revelação a Moisés para escrever este livro. E quando ele começa a escrever este livro, falando da criação de Deus, aos 6 dias e no 7º Deus descansa. Nós sabemos muito bem que quando ele vai escrever no seu capítulo de número 1, no capítulo de número 2, ele vai nos relatar também sobre a criação do homem. Quando Deus vai fazer o homem, e quando eu lia esta passagem, ele vai dizer lá no Gênesis, nos dizendo: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando eu volto para o princípio de todas as coisas, lá no início, onde Moisés vai falar sobre a criação do homem, Deus, quando ele cria o homem, ele está dizendo: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando eu começo a refletir sobre este versículo, sobre imagem e semelhança de Deus, eu ficava me perguntando: como assim imagem e semelhança de Deus? Quando eu comecei a estudar e a ler sobre esta passagem, eu comecei a entender que quando Deus ele estava fazendo o homem, era para fazer a sua imagem, a sua semelhança. E quando ele fala de imagem, quando ele fala de semelhança, é porque o meu Deus, o seu Deus, ele é santo, ele é puro e ele é perfeito. Quando Deus ele vai criar tudo em 6 dias, e tudo que Deus cria, e tudo que Deus faz, e tudo que Deus projeta é perfeito, Deus aqui está fazendo o homem a sua imagem e a sua semelhança, porque tudo na sua criação era para ser e foi perfeito. Deus aqui vai fazer o homem. Deus aqui então está fazendo o homem a sua imagem e a sua semelhança. E lá no princípio ele vai colocar o homem para cuidar do jardim. Lá no princípio Deus vai colocar o homem no Éden para cuidar do jardim. Vai dar o homem para o homem colocar o nome de todos os animais que vai estar sobre a terra. E agora Deus vai conversar com o homem, como ele sempre tinha de costume. Todos os dias, ao findar do dia, Deus vinha e conversava com o homem. Deus vinha e falava com o homem. E agora Deus vai falar com o homem e vai dar uma ordem ao homem, dizendo que era para ele comer de todo fruto que estava em volta do jardim. Mas a árvore que estava no meio do jardim não era para ele comer. Deus tinha dado uma ordem ao homem. Deus tinha falado com o homem. Deus tinha dito ao homem que não era para comer da árvore que estava no meio do jardim. E quando Deus dá uma ordem, nós temos que obedecer a ordem dada por Deus, pois quando nós obedecemos a ordem dada por Deus, nós vivemos as bênçãos de Deus. Mas quando nós não obedecemos a ordem de Deus, nós vamos colher as consequências. Nós somos alcançados pelas bênçãos de Deus quando nós obedecemos a Ele. E a obediência é a melhor coisa na nossa vida. O homem é criado, é colocado no jardim. E lá Deus dá uma ordem ao homem. Na sequência, quando Deus está ali, vai ver o homem só e vai dizer que não era bom que o homem estivesse só. E vai lhe fazer então uma adjuntora. Quando
Deus agora vai lhe fazer uma adjuntora, vai fazer uma mulher para o homem, alguém para lhe acompanhar, para andar lado a lado, alguém para estar ao seu lado. Só que o problema maior e principal de tudo isso é no capítulo 3 do livro de Gênesis. É onde a gente encontra a resposta para a pergunta ao qual eu formulei no início desta mensagem. Quando nós olhamos para o capítulo de número 3, entra outro personagem na história, entra outro personagem na Bíblia, e esse personagem é a serpente. A serpente vai vir agora, entrar então na história, e vai conversar com a mulher. E nós sabemos muito bem, nós somos conhecedores da palavra de Deus, que a Bíblia vai nos dizer, que a serpente vai dizer para que Eva comesse deste fruto. E Eva vai dizer, mas não é para a gente comer, é proibido a gente comer. É proibido da gente comer desse fruto. Deus disse que não era para a gente comer, então a gente não pode comer. Mas a serpente é astuta. A serpente vai começar agora a enganar a mulher. E vai fazer com que a mulher coma deste fruto. Do fruto que não era para comer. Eu já quero dizer algo a você nesta oportunidade que Deus me traz aqui nesta tarde. É que desde o princípio a serpente está trabalhando, desde o princípio Satanás vem trabalhando, desde o princípio o diabo está trabalhando. Para quê? Para acabar com tudo aquilo que Deus planeja, com tudo aquilo que Deus projeta, com tudo aquilo que Deus faz, com tudo aquilo que Deus realiza. Mas nessa noite nós chegamos aqui, nessa tarde da bênção, já louvamos, já oramos, e nós vamos sair nesta tarde abençoado, vitorioso, porque se Satanás achou que você não ia vencer, você chegou aqui no lugar onde Deus manda bênção, onde Deus manda vitória para a sua vida. O diabo desde o princípio, ele vem tentando acabar com tudo que Deus planeja, realiza, projeta. Desde o princípio, Satanás queria acabar. Desde o princípio, Satanás vem tentando terminar com tudo aquilo que Deus então planejou. E quantos planos e quantos projetos Deus tem nas nossas vidas, tem para conosco. E quantas vezes o diabo, Satanás, vem tentando acabar com esses planos e projetos de Deus nas nossas vidas. Mas Deus nos traz aqui nessa tarde, denominada a tarde da bênção. Nós chegamos no melhor lugar, que é a casa de Deus. E nós continuamos, a passagem vai nos dizer que o homem também vai comer do fruto. E quando o homem come do fruto, ambos vão descobrir que estão nus. Ambos vão descobrir então que estão nus. E vão se esconder. Por que disso? Porque desde o princípio, como eu disse, tudo que Deus fez é perfeito. Tudo que Deus realizou é perfeito. Tudo que Deus criou é perfeito. Então desde o princípio Deus tudo fez perfeito. Você vai sair aí fora, você vai olhar o sol, as nuvens, as árvores, os pássaros, tudo Deus fez perfeitamente. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que faz tudo perfeito. Então, o homem estava no princípio nu. Aquilo era significado de pureza. Eles não sabiam que estavam nu. Então viviam de qualquer forma ali. Mas no momento em que comeram do fruto que era proibido, ambos vão descobrir que estavam nus. Vão perder a pureza.
E é onde vai entrar então o pecado no mundo. Ele veio buscar o que se havia perdido. Quem se perdeu? O homem. Como se perdeu? Desobedecendo uma ordem dada por Deus. Ambos vão descobrir que estão nus. E agora vão se esconder de Deus. Deus, como sempre, vai vir para conversar com o homem. Interessante é que Deus sempre vinha todos os dias conversar com o homem. A intimidade que Deus tinha com o homem tinha com Deus, era de todos os dias. Imagina você chegar hoje, no findar do dia, e ouvir a voz de Deus, e você conversar com Ele, e Ele vir conversar com você. Era isso que acontecia. Agora Deus está à procura de um homem. Onde tu estás, Adão? Eu me escondi, porque eu vi que eu estava nu. Mas quem te disse? Comeste tudo o fruto que eu te dissesse que não era para comer? Aí o homem vai culpar a mulher vai culpar a serpente, e assim vai seguir. Sabe por quê? Porque desde o princípio é isso. Eu errei, mas o culpado é o fulano. Eu errei, mas o culpado é o ciclano. Mas fui eu que errei. O homem errou porque quis comer do fruto. Ele poderia não comer, mas comeu. A mulher errou porque a Bíblia vai nos dizer que ela foi enganada pela serpente e deu ouvido à serpente. A gente tem que entender que nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo e não dar ouvidos a outras vozes que não sejam a voz de Deus. Quando nós agora olhamos, Deus aqui vai ter um diálogo com eles, e nós sabemos muito bem na sequência que eles vão ser tirados do jardim. E o pecado então adentrou na terra. E não vai haver nenhum outro capaz de morrer por uma humanidade, de morrer por todo mundo. Não houve nenhum homem sequer. Havia um só. E esse um é Jesus Cristo de Nazaré. Esse um é o que vai deixar a sua glória, vai descer dos céus. Esse um é o verbo que estava no princípio com Deus, como João vai dizer. João, quando escreve lá, ele vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em versículo 14 vai nos dizer: e o verbo se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus vai deixar a sua glória e vai vir com um objetivo: buscar e salvar o que se havia perdido. Ele vai vir com um objetivo: buscar e salvar o que se havia perdido. Quem se perdeu foi o homem, e através do homem é que entrou o pecado na terra. Mas João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: venho para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12 vai nos dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele veio para os seus. Quem eram os seus? Era o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, mas os seus não o receberam, e agora ele vai dar direito de todos aqueles que o receberem, de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus.
E é por isso que João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor, esse Jesus, ele vai descer com esse objetivo: buscar e salvar o que se havia perdido. E outrora estávamos perdidos. Outrora estávamos no mundo. Não éramos merecedores deste amor. Não éramos merecedores. Mas este amor nos alcançou. Este amor faz com que nós esteja aqui nessa tarde. Esse amor faz com que nós venhamos aqui adorar a Ele, porque Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Ele é digno de glória, Ele é digno de honra. Esse amor faz com que nós tivéssemos essa oportunidade de o adorar em espírito e em verdade. Esse amor é que mudou a nossa vida. Esse amor é que mudou a nossa história. Esse amor é que mudou a nossa trajetória. E faz com que nós cheguemos aqui nessa tarde. Esse amor de Jesus Cristo, que quando esteve na terra, alcançou muitas vidas. Muitos milagres aconteceram. Muitas vidas foram transformadas, muitas vidas foram mudadas. E eu quero dizer a você nessa tarde, que esse Jesus ainda permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele ainda faz, Ele ainda opera, Ele ainda muda, Ele ainda transforma, e Ele está aqui nessa tarde para te abençoar. E essa passagem, este versículo de número 10, que Lucas vai nos dizer, é de uma história muito conhecida. E eu já vou para o final desta mensagem. Mas para você entender que esse amor de Jesus, esse amor de Deus, alcançou muitas vidas e até hoje alcança. Nós sabemos muito bem da história de Zaqueu, deste homem que era publicano, deste homem que era cobrador de impostos. E este homem, além de cobrar imposto, cobrava para mais, roubava do povo. Mas Jesus estava entrando em Jericó. Jesus estava entrando e passando em Jericó. E quando ele chega lá, Zaqueu, este homem que era cobrador de impostos, que roubava o povo, ele vai querer ver quem era Jesus. E quando ele vai querer ver quem era Jesus, o versículo 3 vai dizer: ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E olha só, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Esse Jesus que estava passando, vai chamar pelo nome de Zaqueu. Vai dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Só que este homem não tinha boa fama.
E o povo estavam ali vendo, todos que viram isto estavam murmurando, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E por isso no versículo 10, Jesus vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A salvação não era somente para alguns, a salvação era para todos e ainda é para todos. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar e salvar a mim e a você. Ele veio para mudar a minha história e para mudar a sua história. O amor de Deus não é para uns, não é para outros, mas é para todos. É por isso que João vai dizer que Deus amou o mundo. Deus não amou só uns ou outros. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus me amou, Deus te amou e Deus continua a te amar. Deus continua a nos amar. Deus ainda ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E nós devemos ser que nem Cristo foi: amar o pecador, não amar o pecado, mas amar o pecador. Falar desse Jesus, que esse Jesus muda história, que esse Jesus muda vida, que esse Jesus transforma, que esse Jesus ainda faz milagre, que esse Jesus ainda opera. E esse Jesus está aqui nessa tarde para te abençoar. Esse Jesus chegou aqui nessa tarde para te alcançar a sua bênção. Esse Jesus chegou aqui nessa tarde para alcançar a sua vitória. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Hoje Deus te trouxe aqui para você sair com a sua bênção, com a sua vitória, em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa oportunidade. Se coloque de pé nessa oportunidade. Nós vamos já orar por vocês. Nós chegamos aqui nessa tarde e Deus já vem falando desde o princípio deste culto. Deus já vem falando desde o início dessa tarde da bênção. Hoje Jesus chegou aqui para mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a sua trajetória. Como Ele veio para um objetivo, que era buscar e salvar o que se havia perdido. Interessante é que na história de Zaqueu, ele vai agora, quando Zaqueu tem um encontro com Jesus, ele vai dizer que ele dá aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Ele vai se arrepender daquilo que ele fez. Ele vai se arrepender daquilo que ele realizou. E é por isso que Jesus vai dizer: hoje venho a salvação a esta casa. Hoje venho salvação a esta casa. Hoje Jesus está aqui para te abençoar. Hoje Jesus veio aqui para ir para a sua casa, para o seu lar hoje. Ele quer entrar lá, Ele quer operar um milagre. Ele quer operar aquilo que aos seus olhos é impossível. Aos seus olhos, quem sabe, possa dizer: não tem como. Mas Jesus chegou aqui e Ele quer te abençoar. E eu quero convidar a você. Aleluia. Primeiro convite é: se há entre nós alguém que não aceitou a Jesus e hoje quer aceitar esse Jesus. Hoje Jesus quer mudar a tua história. Hoje Jesus quer mudar a sua vida. Hoje Jesus quer fazer algo diferente. Ele quer ir para a sua casa e Ele quer ir para o seu lar. Nós não podemos deixar de fazer este convite, mas eu não vou insistir muito. Eu também gostaria de fazer um segundo convite a você, e eu quero orar por você. Nós chegamos numa tarde da bênção, e quem sabe você tem orado, você tem clamado, você tem pedido, mas esse Jesus está aqui para te abençoar. Saia nessa tarde com a sua bênção na sua mão.
crendo que esse Deus é o Deus que opera milagres, prodígios, maravilhas, e esse Deus não mudou. Vá para o seu lar com a sua bênção. Tenha fé nessa tarde que Ele pode fazer e realizar na sua vida. Eu cheguei aqui até ontem, até hoje de manhã. Eu estava muito mal da minha garganta, ainda estou um pouco mal da minha garganta. Mas nós chegamos aqui para fazer a vontade de Deus. E eu pensei que eu estaria tossindo todo momento, mas sempre quando eu venho pregar a palavra de Deus, eu peço sempre a graça dEle para que Ele possa me usar durante os minutos que Deus me dá para ministrar. Hoje Deus está aqui para operar na sua vida, para operar na sua família, para fazer um milagre, para realizar aquilo que aos seus olhos é impossível. Hoje Jesus quer ir no seu lar, na sua casa nesta tarde, e Ele quer te abençoar. Enquanto o irmão Renato, o grupo louva o nome do Senhor, nós vamos orar logo após. Em nome de Jesus, você vá passando aqui à frente. E você que ficou no seu banco, coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus, que nós não vamos orar. Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o seu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o seu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Aleluia. Vamos orar nessa tarde, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Tenha fé que esse Jesus, Ele está entrando lá onde olham e dizem que é impossível. Ele está indo até o seu lar, Ele está indo até a sua casa. Senhor meu Deus, amado Pai, nós oramos, nós clamamos nessa oportunidade, Deus poderoso. Nós te agradecemos, meu Deus querido, por essa oportunidade, Pai. É que o Senhor nos concede de estar na sua presença, na sua casa, meu Deus querido. Obrigado, meu Deus querido, por essa oportunidade, Senhor.
Obrigado, Senhor, por essa porta, Senhor, aberta. Nós te pedimos, Pai, agora, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor, o teu povo, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a tua igreja, meu Deus querido. Meu Deus querido, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha realizar um milagre, que o Senhor venha, Senhor, entregar a vitória, Senhor, para o seu povo. Nessa tarde, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha entrar nas causas impossíveis. Meu Deus querido, eu venho te pedir, Senhor, opera, meu Pai, o teu milagre e entrega, Senhor, a vitória, Senhor, ao teu povo. Renova, Senhor, a tua igreja nessa tarde, meu Deus querido. É o meu pedido, Senhor, e desde já nós te agradecemos e desde já nós te louvamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O meu Deus se movimenta ao som da adoração.